O que a ciência moderna não fala é que nós, todos os humanos, já vivemos nessa época lemúrica há milhões de anos atrás. Nossa consciência, nossa alma, esteve nesses corpos de hominídeos e dos humanos primitivos. Essa é a teoria da reencarnação. E que nosso primeiro nascimento físico nesse planeta Terra foi nessa época lemúrica. Porque antes disso estávamos tendo outras experiências nos mundos espirituais. É disso que surge a história de Adão e Eva que foram expulsos do paraíso. Então, olha que interessante. Então existe esse lance da encarnação, que a gente vai nascendo em corpos diferentes, né? E que o nosso primeiro nascimento físico nesse planeta Terra foi nessa época lemúria, que nesse mapa que eu comecei para você aí. Né? Foi nosso primeiro nascimento físico, porque depois disso a gente foi nascendo várias vezes, né? Em corpos diferentes, em épocas diferentes, mas que antes disso a gente nunca tinha nascido de fato fisicamente, né? Antes disso a gente vivia nos mundos espirituais. Eu também posso falar em um outro vídeo mais em detalhes sobre isso, sobre quem a gente era antes desse nascimento físico na fase lemúrica, né? E que a história da Bíblia, né, e outras histórias fala sobre essa expulsão do paraíso, né, que foram expulsos do paraíso. E a ciência espiritual fala que essa expulsão do paraíso, né, de Adão e Eva, é na verdade essa expulsão do mundo espiritual. E a gente acabou nascendo no mundo físico, né? Nosso primeiro nascimento no mundo físico foi nessa época da Lemúria, e que a gente começou a, de fato, a nascer no mundo físico. Até então a gente não só permanecia nos mundos espirituais, e aí a gente começou a ter nossa consciência focada no mundo físico. Que é nosso aprendizado, nessa fase era para a gente agora começar a nascer em corpos físicos densos, né? Não só espirituais, mas densos ali, para a gente começar a ter um outro tipo de experiências que a gente estava tendo antes no mundo espiritual. Então, por isso que a ciência espiritual fala isso, fala que Adão e Eva, essa história de Adão e Eva expulsos do paraíso, na verdade, também significa que antes da gente nascer nesse mundo físico, a gente vivia em mundos espirituais, né? Então, é legal, é interessante ver que uma coisa liga a outra, né? Tipo assim, a Bíblia, a religião, outras religiões também falam de histórias assim, né, de Adão e Eva, ou de casais primordiais que deram origem ao planeta. E a ciência espiritual fala que esse casal primordial, na verdade, não foi um casal, não foi dois seres humanos ali que passaram a existir e todos os outros vieram deles, né? Na verdade, Adão e Eva é um simbolismo para essa nova raça, para essa nova civilização que começou a existir, né? E que Adão e Eva significa Adão e Eva significa que pela primeira vez também na nossa experiência como espíritos, a gente foi dividido em macho e fêmea, né? É por isso que Adão e Eva, porque antes disso, antes que a gente estava no mundo espiritual, antes de começar a nascer no mundo físico, antes, né, no mundo espiritual, a gente era homem e mulher ao mesmo tempo, era bissexual ali, tipo, a gente não tinha sexo, vamos supor, né? A gente era uma unidade criadora ali, uma unidade que não tinha personalidade, não tinha essa divisão, né? Não tinha essa divisão, era completa em si, né? E que então nos mundos espirituais a gente era um ser completo, vamos por assim, né? Com todas as energias completas, sendo macho e fêmea ao mesmo tempo. E que essa expulsão do paraíso, né? Ao nascer no mundo físico, ao focar nossa mente, nossa consciência no mundo físico, a gente foi dividido em macho e fêmea, mulher e homem, para que a gente comece a ter experiências não só no mundo físico, de forma física, mas com visões diferentes, com personalidades diferentes, com energias diferentes, né? Então é muito interessante que eu falei aqui bem básico, né, o significado de Adão e Eva e a expulsão do paraíso, só que é uma coisa que você precisa pesquisar, você precisa ler para você entender mais detalhes, porque é uma coisa gigantesca, é um conhecimento assim, é uma analogia muito interessante isso, né? Porque Adão e Eva é uma analogia, é uma história, é um simbolismo, é um significado para algo muito maior que é a criação da humanidade, né? Que da onde a humanidade surgiu. Então, basicamente assim, eu posso falar em outro vídeo sobre isso, mas basicamente Adão e Eva então representa essa civilização, representa essa divisão dos sexos, né? A divisão que a gente foi dividido, né? Para nascer várias vezes com corpos diferentes, em personalidades diferentes, em sexos diferentes, para ter várias formas de ver o mundo, várias formas de aprender no mundo, né? E então significa isso. E a expulsão do paraíso significa que a gente saiu do mundo espiritual que a gente vivia para começar a viver no mundo físico, para começar a ter a consciência nossa no mundo físico. Então é isso que a ciência espiritual fala sobre a história de Adão e Eva.